Alô pessoal, alô galera. Hoje venho falar sobre as gerações, algumas coisas que tenho para dizer. Temos os boomers, a geração X, a Y, a Z e hoje agora acho que é Alpha. Ahm, Pronto, eu fui professor, ou ainda sou, por mais de 20 anos e pronto, e tenho as minhas vivências no trabalho. Depois também já tive colegas mais novos, convivo com pessoas mais velhas e mais novas e temos a família, os exemplos. E existem muitas diferenças. O meu pai, por exemplo, diz que quando começou a trabalhar, disseram-lhe assim: Olha, queres começar a trabalhar hoje ou amanhã? E foi logo na primeira entrevista. Era basicamente dizer assim: Olha, que eu queria arranjar um emprego e, e não era muito difícil. A minha geração, geração X, pelo menos quem nasceu depois dos 70 e tal, eu no meu caso foi 74, uh, não era, para arranjar emprego não era tão fácil, por mais currículos que enviássemos, mesmo nos anos 2000, 2010 ou até mesmo 2020 por acaso não tentei, mas antes, 2010 em diante, até 2020, quando eu tentei, também era difícil arranjar, um, e arranjar bons salários, mesmo com experiência, também não era fácil. Eles preferiam dar regalias. Por acaso, no meu caso, eu sempre tive o desejo, desde os 10 anos em diante, em trabalhar por conta própria. Eu sempre tive essa tendência. E foi antes mesmo de eu ver que era difícil arranjar trabalho, porque eu pensava que aquilo que aconteceu nos boomers que ia acontecer também com a minha geração, a geração X. E depois temos a geração, depois eu já desenvolvo, depois a geração Y e sobre a Z e pronto, os novos dos alfas ainda não estão assim muito maduros, mas pelo menos a Y e a Z, as pessoas dizem que são mais preguiçosos, que apareceram com a internet e com as redes sociais e por causa disso são mais. Têm menos paciência e são mais informais e outras coisas. Na minha opinião, as gerações têm alguns pontos. A geração X e a geração Y, quem pertence naquelas idades, quem nasceu naqueles anos, tem muitos pontos em comum, mas temos que ver primeiro uma coisa: cada pessoa é uma pessoa. Há pessoas que têm tendência para isto, outras têm tendência para aquilo, umas são mais ambiciosas, outras são menos, e isso aí em todas as gerações houve diferenças. Por exemplo, o meu pai fez, segundo ele diz, ele fez a escolha entre ir para uma escola profissional ou ir a frequentar a escola normal e depois ir para a universidade. O meu pai sempre sonhou andar pela escola normal e ir para a universidade. E dentro da universidade podia depois ter feito outras escolhas, que em vez de tirar 2 licenciaturas, ter passado logo para o mestrado ou até eventualmente para o doutoramento. E se tirasse um curso poderia dar mais possibilidades. É verdade que na geração dos boomers eles tinham mais oportunidades, bastava estudar em alguma coisa ou ter um estudo superior diferente, teriam outras oportunidades nos empregos, mas também é verdade que se frequentassem o ensino profissional, na altura acho que eram escolas comerciais, industriais e havia assim uns nomes. Atualmente em Portugal é escolas profissionais e vocacionais também existem, os cursos profissionalizantes. Também se ouve dizer hoje em dia que mais vale ir para um curso profissionalizante e começar logo a trabalhar do que ir para um curso superior ou para o curso curricular,
dentro do normal. É uma questão. Também já dizem que quase toda a gente tem licenciatura ou mestrado, doutoramento já não, já há menos, mas já quase toda a gente tem licenciatura e mestrado. Na geração X toda a gente tem mestrado, não era normal, mas agora na Europa pelo menos apareceu o percurso. Eu já estou um bocadinho pouco habituado aos nomes, porque eu já estou um bocadinho afastado dessas coisas, mas é o processo de Bolonha. Portanto, quando eu tirei a licenciatura, podia ser 4 ou 5 anos a licenciatura. E depois o mestrado era mais 2. Mas depois passou para a licenciatura 3 anos e o mestrado 2. Portanto, o mestrado acabava quase... Hoje em dia é quase a mesma coisa que a licenciatura antiga, de 5 anos, como a minha. Pronto, e deixou de existir bacharelato. O bacharelato basicamente agora é a licenciatura, mas em inglês é bachelor, que é a licenciatura, portanto acaba por vir dar ao mesmo. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que hoje em dia mestrado, como é 5 anos, não é difícil as pessoas terem. Existem muitos. No tempo do meu pai, quem tinha mestrado em alguma coisa também conseguia ter uns empregos. Hoje em dia, quem tem mestrado não é garantia de ter emprego nenhum. Ter o curso profissional também não é garantia de ter emprego nenhum, mas pelo menos é mais fácil arranjar, principalmente se forem as licenciaturas e os cursos profissionais, se forem obrigatórios para ter a profissão, ainda tem algum valor. Portanto, se tirarmos um curso na área da saúde ou na área do direito, psicologia, há sim várias farmácias, há várias áreas onde nós precisamos ter o curso, senão não podemos entrar. Mas há umas que não é obrigatório, como nas minhas áreas da informática, etc. Eles não ligam muito se temos o curso ou não. Agora, se for dentro da informática, se for aquela acreditação profissional das empresas, dos grandes players, por exemplo, certificação Microsoft, certificação da Cisco, certificação tudo e mais alguma coisa, aí já é uma mais-valia. Quando eu da geração de X eu era mais jovem, as empresas até pagavam esses cursos, porque eles achavam assim, a licenciatura não aprendem nada, então pagamos o curso. Hoje em dia, acho que eu não estou a 100% a par do mercado, não é? Mas ouço dizer que as empresas agora contratam se tiverem esse curso, eles não querem saber se têm licenciatura, até pode ter o 9º ano, desde que tenha lá aquela certificação. Já tive um aluno que tinha uma certificação Cisco, trabalhava em redes, mas tinha só o 9º ano e conseguia trabalhar como qualquer outro licenciado. É claro que para determinados trabalhos, se calhar podem exigir ou pelo menos ter preferência, não sei. Neste cenário, só que os salários eventualmente poderiam, na geração do meu pai, os salários eram diferenciados. Na geração X, no meu caso, inicialmente, quando eu era jovem, eventualmente era mais difícil entrar, mas também não eram tão diferenciados. No tempo agora da geração YZ, os salários são baixos, tanto para começar, e a progressão da carreira é mais difícil. Portanto, o que as empresas preferem é pagar um salário baixo e depois dar regalias, por exemplo, gasóleos e tickets de refeição e outro tipo de coisas. Eu lembro-me da última entrevista de emprego que eu tive, eu pedi um certo salário que me parecia ser o mínimo, dada a experiência que eu tinha. Foi a última entrevista de emprego que eu fiz. E eles disseram que estavam a tentar convencer nessas questões das regalias, etc. Mas pronto, eu fui sempre mais virado para trabalhar por conta própria. É uma questão pessoal. Eu sempre fui ambicioso.
dentro da geração dos boomers e da geração X, também existiam as pessoas que eram menos ambiciosas. Portanto, temos vários tipos de pessoas, as pessoas que podem ser ambiciosas ou não, mas podem querer abrir um pequeno negócio, podem querer trabalhar. E quem quer trabalhar, normalmente o sonho é ter, eu trabalho, compro a minha casa ou o carro, formo família, tenho os filhos, depois nas férias do mês vou passar 15 dias todos os anos a um lugar diferente, a outro país de preferência, e pago os meus impostos e vou vivendo esta vidinha, e depois quando chegar ao fim da vida recebo a reforma, que espero que seja a melhor possível, e fazer carreira, etc. Depois temos aqueles que não têm sonhos nenhuns e que são um bocadinho deprimentes e que não querem fazer grande coisa. Eventualmente tenham tentado, mas a coisa não corre bem. E ficam, por exemplo, na casa dos pais e ficam lá e não saem de lá. Esta situação já existia nos boomers e na geração X. Nos boomers era principalmente as mulheres, por razões óbvias. Portanto, nos boomers as mulheres ainda não tinham os mesmos direitos dos homens, e então ou casavam, ou estou a falar em geral, havia exceções, que eu também não vivi esses tempos. Casavam, e depois, se o casamento desse errado, voltavam para a casa dos pais, etc. Dentro da geração X, isso não aconteceu. As mulheres e os homens, em teoria, têm os mesmos direitos, mas por razões fisiológicas e culturais, acaba que as mulheres não têm exatamente os mesmos direitos dos homens, e acaba que continua a acontecer mais ou menos, aconteça também o mesmo, mas também como em relação à geração dos boomers e à geração do X, mas na X também já aconteceu isso. A X acontece parecido ao que acontece no I e no Z, só para uma parte da população. Mas na Y e na Z, quase toda a gente estuda até mais tarde, licenciaturas ou até mesmo cursos profissionais. E então, porque às vezes há vários cursos profissionais, há os nível 3, nível 4, nível 5, e pós-graduações e por aí afora. Então acabam que ficam na casa dos pais até mais tarde, muitas vezes até aos 30, e depois é que vão começar a trabalhar e têm uma vida parecida à geração X. Na geração X também aconteceu isso. Eu acabei que também fiquei, mas no meu caso foi diferente. Eu ia fazendo os meus negócios, ia tendo os meus trabalhos. Raramente trabalhei por conta de outrem. Os contratos que eu tive eram praticamente, tirando um ou dois, que eram só de 6 meses de trabalho ou algo assim, para fazer algum trabalho. A maior parte era como empresário, e fazia os trabalhos lá naquela empresa até acabar. Portanto, eu fui mais um freelancer, um trabalhador independente, etc., empresário em nome individual, mas também, mas eu ia ficando na casa dos pais até o dia em que se comprou casa e que se casou, etc., que não foi assim tão cedo. Portanto, eu já fui um daqueles que aconteceu isso, mas na geração Y e Z acontece mais. O que se passa é que da geração Y e Z, as pessoas, para além de ter essa questão normal, depois ainda tem a questão dos trabalhos não serem muito atrativos, porque ganha-se pouco. Se calhar na geração Y e Z são um bocadinho mais, são mais egoístas, por assim dizer, do que na geração X.
Na geração X, se calhar somos menos egoístas. Então o que é que se passa? Na geração Y e Z, para além dos problemas que não existiam antes a estarem a acontecer, os jovens e dentro da geração Y não tão jovens, portanto há pessoas da geração Y que têm uma distância da minha idade só de 7 anos ou 8 anos, portanto não são assim muito mais novos. Mas também há uns com uma diferença acima de 10 anos dentro do Y. Portanto, há uns que já têm 40, os mais velhos do Y já têm 40 anos. Portanto, esses que têm 40 anos já estão mais próximos da X, mas são o Y lá mesmo. Mas os da geração Y e Z são um bocadinho mais egoístas, ou seja, há uns que pensam assim, eu fico na casa dos pais, até eu vou fazendo as minhas poupanças, vou fazendo as coisas para ver se eu depois consigo. Na geração X não, na geração X, embora eu tenha sido um bocadinho assim também, mas menos, eu conversava aquilo que eu pretendia. Eu pretendo fazer isto, pretendo fazer aquilo, se calhar é melhor para mim e tal. Pronto, e depois os pais, pelo menos, apoiam aquilo que eu digo. Enquanto, se calhar, nesta geração Y e Z, já não há assim tanta conversa. Levam um bocadinho mais como obrigatório. É como se fossem os chefes de casa, os pais ou os avós, ou o que for, estão ali para servir, portanto, e eles são tipo os chefes da tribo. Estão a ser servidos, eles é que mandam um bocadinho ali e pensam que eles têm mais direitos do que realmente têm. Mas queria dizer uma mensagem para o pessoal da geração Y e para o pessoal da geração Z. Bom, em primeiro lugar, quem é a toda a gente, a partir dos 18 anos, são pessoas adultas. Pelo menos em Portugal, na maior parte dos países ocidentais, sim. Há países que é 21 anos, Estados Unidos. Mas tirando isso, 18 anos ou 21 são adultos. Então, eu tenho um amigo meu que é um bocadinho mais velho que eu, mas que é da geração X, que a mãe já tinha falecido e estava a viver com o pai, se não estou enganado, em Covilhã, naquelas bandas. Se não é na Covilhã, é Castelo Branco, algo assim. Então, o pai o que é que fez? Tinha uma bolsinha, eu tinha um arquivo com os documentos, o certidão de nascimento, o cartão, o bilhete de identidade, o boletim de vacinas, tudo o que era relevante a ele. Quando ele fez 18 anos, disse assim: meu amigo, meu menino, tens aqui os teus documentos, já és adulto, agora sais de casa e vai à vida. Pronto, e ele foi. Por acaso a vida até nem... Houve alturas em que correu bem, depois piorou. Eu neste momento nem sei o que é que se passa com ele. Nunca mais falei com ele, mas aconteceu isso. Agora, eu já ouvi falar que há pais que tentam fazer isso e depois, neste caso, geração Z, foi um menino da geração Z, mas isto eu só ouvi falar, eu não conheço. Ouvi falar que em mais do que um caso, 2 ou 3, que tentaram fazer o mesmo. Eles não eram assim tão jovens, tinham mais de 18 anos, 20, 21, 23, não sei, ou até mesmo 25. O pai fez o mesmo e eles suicidaram-se. Portanto, estas gerações agora novas são assim um bocadinho mais sensíveis do que antes. Não quer dizer que antes não acontecia, mas agora acontece mais. Então, convém, se vocês forem jovens, convém falar com os pais aquilo que pretendem, porque não têm direito, chegar a um acordo que seja bom para todos. Porque senão, também há vários tipos de pais, também há vários tipos de filhos e há vários tipos de expectativas.
Pronto, a gente nunca sabe se os pais estão desejosos que os filhos saiam de casa. Há uns que não querem, outros que querem. Então tem que ser adulto, tem que ser uma pessoa, a partir dos 18 anos tem que falar o que é que estão a pensar fazer e ter o acordo. E agirem sempre em acordo com os pais e não obrigarem os pais a fazer nada, porque os pais de certeza que ficam mais orgulhosos se os filhos saírem de casa do que eles fiquem em casa e não façam nada, né? Da vida. Mas também há um meio termo. Também se calhar ficam orgulhosos se estiverem a fazer alguma coisa da vida e depois irem desenvolvendo, irem guardando, ir ajudando e depois quando chegar o momento de sair, há pais que estão de acordo, que até gostam mais que seja assim. Portanto, isso tem que ser uma coisa combinada e não serem egoístas e quererem fazer as coisas portanto, à maneira. E depois, muito pior é trabalhar, não trabalharem ou até mesmo que trabalhem, que não têm dinheiro para a casa e depois ainda vão estar aí a fazer filhos e a trazer família para a casa dos pais. E depois, imagina que a casa dos pais tem um quarto livre, que vai para lá a mulher, filho, e depois tem que. Se calhar os pais não estão de acordo com isso. Portanto, se vocês fizerem isso também, têm que fazer isso temporariamente, porque os pais podem não ter paciência para aturar os netos. Uma coisa é receber os netos em casa e fazer uma festa e tal. Outra coisa é viver lá e depois não pagam nada. Não pagam a comida, não pagam a água, não pagam a luz e alguns até nem trabalham e está ali a família, netos e por aí afora e depois os netos crescem portanto isso está a acontecer mais nesta geração. Nas gerações antigas dos boomers e até da X também acontecia, mas havia mais diálogo e chegava-se a acordos. Agora os jovens acham que têm direito a fazer tudo e que os pais estão ali para servir e que são obrigados a servir. Têm que pagar tudo e não têm vergonha. Enquanto na geração X havia vergonha, embora também haja muitos que tenham exagerado, mas também é uma questão de ter vergonha na cara. Portanto, pensem um bocadinho nisso, a vergonha na cara também é preciso. E já falei então um bocadinho sobre as gerações e se vocês estão de acordo, se não estão, se querem contar a vossa versão da história, o que vos aconteceu, a vossa opinião, comentem. Se eu achar que consigo acrescentar alguma coisa, eu respondo. Se não conseguir acrescentar alguma coisa, pelo menos carrego no gosto, porque gosto sempre de todos os comentários, desde que não sejam ofensivos. Mas existem ofensivos que eu não levo a mal, outros posso levar. Partilhem e façam chegar este vídeo a mais pessoas. Inscrevam-se ou subscrevam o canal, curtida, gosto. E estou grato por terem assistido até o fim e esperem pelo próximo vídeo. E fui.